Bem-vindos a mais um Jump Talk, podcast da Jump, onde a gente traz aqui líderes executivos de mercado para falar sobre tecnologia, transformação digital, sobre o dia a dia nas empresas e sobre como é a vida desses executivos. Hoje eu tenho aqui Nakano junto comigo. Tudo bem, Nakano? Tudo bem, vai ser um prazer aí gravar o podcast. Sua segunda participação aqui, já tá tranquilo, né? Tô tranquilo. Na primeira ele estava meio nervoso. Mas hoje eu trago aqui um executivo com mais de 20 anos de experiência no setor financeiro e em meios de pagamento. Ele já atuou em diversas frentes da indústria, né, desde a emissão à adquirência, do banco até a bandeira. Eu tenho aqui comigo o Eduardo Abreu. Tudo bem, Eduardo? Seja bem-vindo. Obrigado aqui pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Prazer, Eduardo. Eduardo está desde 2017 como vice-presidente de New Business Development lá na Visa. Isso mesmo. Exato. E a gente vai falar um pouquinho com ele, entender um pouquinho como que a transformação digital, como que é esse desenvolvimento de novos negócios dentro da Visa e falar um pouquinho sobre a sua carreira também. Bom, vamos lá. Perfeito. E é sobre isso que eu queria falar agora com você, Eduardo. Como que você chegou a essa posição de VP de New Business Development? Você não começou daí. Não. Eu queria saber um pouquinho da sua história, da onde você começou, qual a sua formação. Legal. E como que foi sua carreira até aqui. Vamos lá. Bom, eu comecei muito cedo a trabalhar, né? Desde cedo fui estimulado a trabalhar em casa. Me formei em comunicação, né? E depois fui fazendo pós-graduações, fui fazendo cursos no exterior, tentando me aprimorar, né? E acabei entrando no Banco Nacional, o famoso Banco Nacional lá atrás, começando minha carreira na área de pagamentos, na época do Ayrton Senna, né? Sim. De lá eu me apaixonei pelo mercado financeiro. Comecei realmente na área de comunicação, que era a minha formação, e depois eu fui caminhando para outras áreas dentro da indústria de pagamento. Então eu saí de comunicação, fui para produto, de produto para comercial, fui CMO em algumas partes aqui da minha vida, cuidando de mais do que só produto, marketing comercial, e fui me apaixonando, né? E é uma indústria muito dinâmica, né? A indústria de pagamento no Brasil é uma coisa que cresce muito rápido, tanto do ponto de vista de expansão, mas do ponto de vista de tecnologia também. É uma das indústrias mais evoluídas que tem, né? Então, saí do Nacional, fui morar em Recife, trabalhar numa empresa que chamava Hipercard, que era do Grupo Bom Preço, que era uma bandeira de cartões também regional. Depois voltei para São Paulo, trabalhei na Fininvest, trabalhei na Credicar, trabalhei no concorrente, fui para o Itaú. E aí aqui eu acho que teve uma mudança na minha vida quando eu saí do Itaú e fui para uma startup. Perfeito. Uma startup de meios de pagamento, né? E fui montar do zero a startup, né? Saímos de 3 pessoas montando um negócio de conta digital, né, para o Grupo Telefônica, para explorar um público desbancarizado na época com uma conta digital. Muito antes ainda, isso foi em 2012, antes dos bancos digitais crescerem no Brasil. E essa minha experiência nessa empresa que chama Zoom, Z-U-M, né? Acho que me trouxe uma proximidade muito grande das empresas de tecnologia, startups, fintechs, né, desse ecossistema que estava surgindo. E aí, nesse momento, a Visa, querendo montar uma área de novos negócios na Visa, para começar a participar também de todos esses novos players que estavam surgindo em 2017, me convidou para assumir essa posição de desenvolvimento de novos negócios, especificamente para fintechs, meios digitais, startups, tudo que não é vamos dizer assim, o tradicional de meios de pagamento. Para mim, foi uma excelente, né? Está sendo, estou lá há 9 anos, e como eu disse, uma indústria tão bacana que se reinventa a cada ciclo de 2, 3 anos, tem um player novo aparecendo, tem uma empresa querendo trazer uma ideia nova de pagamento, se posicionando no mercado, né? Então, um pouco da minha história profissional é essa, né? Adoro tecnologia, adoro pagamentos, inovação,
tá um pouco aqui na veia. Não, bacana. Legal. E como que foi essa mudança? Porque você começou em comunicação, Assim, né? E hoje você está, tudo bem, você está em desenvolvimento de produtos, ainda deve ter muito de comunicação do seu sangue que você usa no dia a dia, mas hoje você está numa área que está muito ligada à tecnologia, transformação digital, né? Como que você entende que essas mudanças na carreira te beneficiaram para você estar nessa posição que você está hoje? Sim, eu acho que tem uma coisa importante que, se estiver falando um pouquinho de carreira aqui para dar um pouco de contexto, é a capacidade que a gente tem de se adaptar, né? Quando você trabalha em empresas e você é dono do seu negócio, você tem que se adequar conforme as empresas vão mudando ou você vai mudando de empresa, né? Perfeito. Então você não escolhe o seu chefe, você não escolhe a sua equipe, você não escolhe muitas vezes qual é uma mudança de estratégia da empresa, né? Uma empresa adquire outra, você é adquirido, né? E como é que você vai se adaptando a isso? Você desenvolvendo uma capacidade de se adaptar, né? E não se ficar se pegando ao passado, né? Não se prender ao legado, a coisas que você fala, mas aqui eu sempre fiz dessa forma, agora vou ter que fazer diferente. Vai, mudou, você está em outra empresa, você está com outra equipe, você está com outras pessoas. Então acho que a capacidade de você se adaptar é uma das coisas mais importantes na carreira do ser humano, né? De você se desprender e estar aberto a escutar, né? E outra coisa é você querer aprender coisas diferentes do que você sabe, né? Eu costumo dizer, minha filha se formou em relações internacionais, eu falo para ela, você quer fazer pós-graduação? Você vai fazer em finanças, vai fazer em tecnologia, Sim. né? Não faça uma coisa que você já se graduou, que você vai ter do mesmo, pode ver um pouquinho diferente, né? Então, eu acho que é só uma coisa que as pessoas têm que pensar, eu tenho que me desenvolver e ser cada vez mais um generalista, né, do que um especialista em determinados assuntos, a menos que você queira seguir uma carreira muito técnica, né, e aí sim você precisa ser um especialista. Sim. Mas hoje em dia, a minha trajetória acho que é um pouco disso, de eu ir aprendendo um pouco de cada área, né, e me adaptando nas empresas, e hoje eu consegui ter uma visão mais ampla do que acontece, né, nesse mercado de pagamentos principalmente. É uma visão e uma lição muito importante que você traz aqui, porque muitas vezes a gente pensa na nossa carreira só nessa especialização, né? Então eu fiz uma formação de cientista da computação, eu vou fazer uma especialização em dados e aí eu vou só me aprofundando. E muitas vezes você já tem o conhecimento dentro da sua própria carreira, do seu dia a dia. E você trazer uma visão totalmente nova, né? Putz, vou para financeiro, vou para marketing, vou para comunicação. É isso. Pode mudar totalmente a sua visão sobre o dia a dia e sobre o negócio, né? Então, muito bom. E você acompanhou aí, ao longo de mais de 2 décadas, os meios de pagamento aqui no Brasil. O Brasil, ele é um terreno fértil para esse tema, né? A gente sabe que o Brasil ele tem tecnologias a gente está muito avançado tecnologicamente, e meios de pagamento tem um desafio enorme, porque o fraudador no Brasil ele é muito criativo, né? Como que foi essas mudanças que você acompanhou ao longo do tempo em meios de pagamento, né? E o que você acha que foi a maior transformação de meios de pagamento do Brasil nesses mais de 20 anos? Os meios de pagamento vieram se reinventando, né, nesses 20 anos de uma forma exponencial, eu diria, né? Desde da parte lá atrás, né? Não sei se todo mundo vai lembrar disso, da maquininha de cartão, reco-reco, mata-pulga, cada um dava um nome, que você passava o cartão e tinha que chancelar o cartão, né? Por uma autenticação hoje em dia que é totalmente digital, né? Você hoje paga muitas vezes e nem percebe, né? É comum às vezes você sair do carro de aplicativo e falar, será que eu paguei, se não paguei, né? E você já pagou, e já foi, né? Então a experiência de pagamento, ela está muito ligada com esse desenvolvimento da tecnologia nesses anos todos. Eu acho que a gente tem alguns componentes importantes no Brasil. A gente tem um público que gosta de tecnologia, gosta de inovação. O brasileiro é muito adepto a novas tecnologias. A gente tem um regulador no Brasil que sempre foi muito
apoiador de novas empresas, novas tecnologias. Então, o ambiente regulatório é muito bom. E, ao mesmo tempo, até pelo motivo que você falou, a gente não pode falar de inovação de pagamento sem se preocupar com fraude. E a gente, infelizmente, tem esse cenário no Brasil também de ainda existir fraude. Eu preciso, toda vez que eu invento alguma coisa nova, eu preciso ter certeza que aquilo é seguro e que, para fazer isso ser seguro, eu preciso ter tecnologia, né, de uma forma que eu não atrapalhe uma transação, né, que eu não seja rígido demais a ponto de atrapalhar uma transação, mas que eu dê também o conforto da transação ser o mais transparente possível, né? Então, acho que aqui isso ajuda muito o Brasil. São essas questões de tecnologia, de se adaptar rápido a novas tecnologias, o regulador ajudar. E a gente teve um mercado lá atrás que tinha inflação muito alta, né? Se vocês vão lembrar, a gente tinha inflação de 30% ao mês. Por que isso tem a ver com tecnologia? Porque quando você tem uma inflação de 30% ao mês, você tem que atualizar o teu sistema todo dia. Os preços mudam todo dia. Tudo você tem que fazer rápido. E essa agilidade que a inflação trouxe na atualização dos sistemas ficou. É um legado que ajuda a gente hoje, né, fazer uma transação e ser online. Você vê países desenvolvidos como os Estados Unidos, muitas vezes você vai fazer uma transação de envio de dinheiro, é custosa e demora 2, 3 dias para acontecer. E a gente aqui faz isso, né, numa natureza muito maior. Dos aplicativos que a gente tem das instituições financeiras do Brasil, quando você compara com outros países, puxa, dá um baile, né? Muito mais intuitivo, muito mais fácil de usar, usabilidade. Então, realmente, o Brasil, nesse cenário, a gente é uma escola para outros países, né? Lá na Visa a gente recebe, se eu não falar que é mensalmente, mas é cada 2 meses, bancos de outros países vindo para o Brasil para escutar a gente falar sobre pagamentos, né? A gente tem coisas aqui que parcelado sem juros, né? O parcelado sem juros, o negócio disso no Brasil, quantos anos? Né? Talvez os 20 anos que eu estou aqui, talvez o parcelado sem juros existe. O crediário existia antigamente, né? No caderninho. Há 3, 4 anos, os Estados Unidos lançou o Buy Now, Pay Later. Olha que inovação, né? Na verdade, a gente já tem isso aqui há anos, né? Vem aqui que a gente ensina vocês. Né? Eu lembro da primeira vez que eu entrei no site da Apple e ouvi, eu falei, nossa, agora eles parcelam sem juros. Incrível. Que evolução. Que evolução, né? E a gente já faz isso, mas acho que quase a metade do volume financeiro que passa em cartão de crédito do Brasil hoje é no parcelado sem juros. Né? Então é uma tecnologia que a gente desenvolveu lá atrás e que é exemplo. O próprio Pix é uma solução que também hoje já é benchmark para outros mercados. Então, assim, a gente evoluiu muito rápido no Brasil e, ao mesmo tempo, a indústria de fraude também evoluiu muito rápido. Então, aí, nós vamos falar mais para frente aqui, mas tem coisas que precisam ser feitas quando a gente pensa aqui na segurança dessa transação também. Perfeito. E o seu papel na Visa, Eduardo, ele tem muito a ver com essa inovação, né, e com essa criação. E aí, diferente do que o grande público pode imaginar, não é uma criação só para a Visa, mas para os próprios clientes da Visa. Como que é esse desafio do seu papel de não pensar apenas para dentro, mas para fora também? Como que os bancos, como que os grandes varejistas vão usar os produtos da Visa? Legal. Né? E como que é esse desenvolvimento junto a esses parceiros? Legal, acho que dá para, primeiro assim, dividir em dois pontos a resposta. Primeiro, assim, a Visa hoje é muito mais do que uma empresa de cartão, né? Provavelmente quando você perguntar para a maioria das pessoas o que é a Visa, provavelmente vai falar, a Visa é meu cartão. Bandeira do cartão de crédito. De cartão. A gente, sim, isso é importante para a Visa, isso é realmente um dos produtos mais importantes, mas hoje a Visa é uma empresa de tecnologia. A gente é uma empresa de rede de tecnologia. Então, eu ofereço muito mais serviços hoje do que simplesmente um cartão. Para você ter uma ideia de ordem de grandeza, a gente tem mais de 200 serviços que a Visa oferece para os nossos parceiros, né? Como soluções que não estão ligadas exatamente a emitir um cartão para um banco, como por exemplo. Então, eu tenho hoje soluções para o próprio Pix, para poder garantir uma segurança, já que eu sei fazer isso com a transação de cartão de crédito, eu aplico essa mesma inteligência para uma transação de Pix. Então, quando alguns emissores, alguns bancos querem contratar uma ferramenta de score
para uma transação de Pix, a Visa tem para oferecer. Eu tenho ferramentas de score de crédito agora, né? A gente comprou uma empresa que chama Feature Space, que está fazendo essa empresa para o Brasil. A gente montou uma empresa no Brasil para fazer iniciação de pagamento. Então a gente abre, né, vários serviços para prestar mais do que só um cartão. Então o nosso escopo hoje é muito grande de soluções. Estava comentando com você a questão de consultoria, Sim, né? A gente faz consultoria também para os clientes. E aí, quando a gente começa a falar de soluções, a gente tem uma questão de, ok, tem coisa que eu tenho aqui dentro de casa e eu consigo oferecer e trabalhar junto com meus parceiros, seja um banco, seja um lojista, seja um adquirente, seja uma fintech, mas tem coisas que a gente não tem dentro de casa. E se eu tiver que desenvolver, eu posso demorar um tempo para que isso aconteça. Então, a Visa faz muita parceria também com outras empresas. Eu trago empresas aqui próximo da gente para construir soluções juntas. Tem uma coisa aqui de conectar pontas, né? Pontos aqui, a gente connect dots aqui para trazer uma solução. Se eu não tenho a solução que o emissor de banco precisa ou o lojista precisa, eu vou trazer um parceiro do mercado que a gente vai construir junto a solução, vai testar, vai botar no ar e ver se funciona. Funcionou, depois a gente pode até desenvolver dentro de casa ou ele desenvolver. Mas a gente tem muito esse papel de criar com colaboração da indústria, de trazendo mais empresas para o nosso ecossistema. Eduardo, sobre o mercado de criptoativos, por exemplo, né, falando de blockchain, a Visa ela desconecta com esse mercado? Tem algum produto específico que vocês olham para o mercado de criptoativos? Boa. A gente sim olha, a gente já tem hoje uma vice-presidência no nosso headquarter lá em São Francisco, que é só para olhar Web3, vamos chamar assim, porque é mais do que só criptoativo, é blockchain, é todo o ecossistema de DeFi. A gente tem no Brasil já três frentes que a gente está trabalhando aqui no Brasil. Primeiro, que é o mais conhecido, é mais simples de falar, que são os cartões ligados a corretoras de criptoativos. Então você tem hoje uma corretora que quer dar liquidez para o seu cliente e esse cliente tem que pegar esse dinheiro e devolver para um banco ou para uma instituição de pagamento. A gente conecta um cartão, eu pego o meu cartão aqui e vou usar a bater no meu saldo desse criptoativo. Posso deixar já linkado com stablecoin, posso deixar ligado com a minha carteira de Ethereum, de Bitcoins, qual moeda eu definir, dependendo da corretora. E a gente chama isso de linked card para criptoativos. Essa é uma das frentes. A outra coisa que a gente está fazendo é liquidação em stablecoin. Então já tem empresas que querem liquidar em stablecoin. Por quê? Porque é 24/7. Se eu precisar fazer um pagamento durante o final de semana com stablecoin, eu consigo fazer. Então a gente está, já nos Estados Unidos, a gente já tem uma parceria com a USDC, com a Circle, né, que já está fazendo isso. Eu não tenho aqui de cabeça o número, mas foram mais de 250 milhões de dólares já liquidados em USDC nos últimos 2 anos. A gente tem uma área de consultoria só para isso também, para entrar no cliente e falar, o que você está precisando aqui de stablecoin, do blockchain. Então assim, quando a gente fala de rede, cada vez mais a Visa é uma rede das redes. Sim. E eu tenho que estar conectado a uma blockchain aqui para viabilizar o dinheiro entrar, sair, entrar, independente da rede que eu tiver. Eu estou numa rede de blockchain, eu estou na minha rede de moeda fiduciária, a gente se conecta bastante. Né? Legal. Como a gente fala de corretoras, a gente fala de Binance, as maiores, a Crypto mesmo, né? E tem a MetaMask, por exemplo, né? Então muita gente às vezes trafegando pela blockchain. Eu principalmente eu gosto desse mercado, eu invisto nele, né? Então às vezes eu compro bastante moedas que estão sendo incubadas agora, projetos que eu acredito, né? E vocês têm alguma conexão com MetaMask, carteira da Solana, Sui, por exemplo, dando esses nomes aqui para você? A Visa se conecta com todas elas, além da parte direto com corretora. A gente ainda nessas carteiras, como dizer, MetaMask, Phantom, Express, todas essas que são carteiras descentralizadas, né, que a gente chama. Isso. A gente ainda não tem uma conexão direta com eles, né? Pode ser que estejam tendo conversas, eu não tenho essa informação, mas eu estou me conectando por enquanto com corretoras, não com carteiras descentralizadas ainda.
E assim, isso aqui é um caminho longo, né? Porque criptoativo, eu diria que você tem dois públicos aqui que trabalham com criptoativo. Aquele que você gosta de comprar Sim. as moedas menos tradicionais, fazer Isso. aposta e tal, e é como investimento, né? Você está usando aqui como investimento. Esse é um público que é um público mais, vamos dizer, mais degen, mais raiz. Sim. E você tem o público que é um público que está começando a experimentar cripto através de stablecoin. Sim. Me explico aqui. Por que stablecoin? Porque stablecoin não tem volatilidade. Então, ele está olhando muito mais aqui como pagamento ou como uma reserva do que como investimento, né? Então, hoje você, por exemplo, você tem... você gosta aqui de pagar menos taxa, menos tarifa e tal, né? Então, você hoje pega uma carteira de cripto que você pode mandar stablecoin. Você pega um cartão nosso e você vai usar esse cartão sem pagar IOF. Isso vai ser regulado em algum momento? Vai. Mas o fato é que hoje você consegue fazer uma transação com o stablecoin e usar um cartão lá fora sem pagar IOF. E isso está crescendo bastante. Eu acho que isso aqui é um caminho que vai trazer mais gente para o mundo de cripto, porque esse que não está querendo correr risco, ou tem medo de entrar numa MetaMask, não sabe como é que é o sistema, como é que faz um download e tal, ele começa entrando aqui para o stablecoin, começa a ver que é legal. Então vou comprar um pouquinho de Bitcoin, eu vou comprar uma moedinha nova aqui. Ethereum, né? Ethereum, e aí ele começa a entrar no ecossistema de cripto, e que eu, assim como você, também acredito muito que vai crescer cada vez mais, e por isso aqui a gente avisa aqui, se conecta muito com esse mundo para ficar, né? A gente tem uma outra plataforma que eu não comentei, não está no Brasil ainda, mas já está funcionando fora, chama VTEP. O VTEP eu ofereço para os meus parceiros, para um banco, assim, você quer ter a Jump Coin? Eu te dou a plataforma, eu faço a criação da tua moeda, você sobe ela na minha plataforma aqui, ou desce, faz um ramp-off dela, e eu te entrego isso pronto. Você não precisa criar isso sozinho, né? E você está criando numa plataforma de quem? Da Visa, que também te ajuda a falar, pô, peraí, aqui o negócio tem uma credencial importante, né? Então a gente vai entrando conforme a gente vai achando oportunidades aqui de conexão com esse mundo Web3, porque é um caminho sem volta, e eu acho que esse caminho está começando muito bem por stablecoin. Sim. Não, perfeito. Aí, Anderson, uma oportunidade para fazer uma jump coin aí, cara. Criar um token. Criar um token, utilizar. Eu queria voltar, não sair desse, eu não vou sair totalmente do tema, mas eu queria pegar um gancho do que você falou. Você falou, legal, isso daqui o cliente pode fazer uma transação sem pagar IOF, e em um momento isso vai ser regulamentado, né? A gente está vivendo aí nos últimos 10 anos, mais do que isso até, você mesmo falou, em 2012 você estava lá na Vivo fazendo a Zoom. A gente está vivendo um momento onde uma série de fintechs, uma série de startups, empresas novas, estão pensando em novas formas de pagamento, novas formas de transacionar dinheiro, e essas empresas se proliferaram aí nos últimos 10 anos de maneira muito rápida, né? Muitas vezes não reguladas, ou até mesmo trabalhando por fora do regulamento, sendo essa a estratégia dela ir ali pela borda, né? E você tem a Visa como uma empresa que se preocupa com a regulação, né? E que tem aí tem um nome a zelar. Como que a Visa faz para transitar e para navegar nesse mar novo, onde você tem todas essas empresas, essas fintechs, né? Como que você faz para que isso seja saudável, né? Para a Visa, né? Sem precisar só guerrear com essas fintechs. Não, eu acho que a gente aqui, do lado da Visa, a gente sempre apoiou as novas fintechs, né? A gente, inclusive, como eu falei, né, a minha área foi criada lá exatamente para acelerar esses novos entrantes. Agora, a gente tem um cuidado muito grande no Know Your Customer que a gente faz com esses clientes, né? Até porque eu tenho uma participação junto com o Banco Central aqui de regular esse sistema. A gente faz parte, né, do ecossistema do pagamento, então eu também tenho uma responsabilidade aqui de muitas vezes não deixar um player entrar. E a gente faz isso, tá? A gente faz. Então, às vezes, vinham algumas empresas
que queriam usar nossas credenciais. A gente faz lá o Know Your Customer, a gente tem uma área de compliance que olha toda a documentação, a gente pede uma série de coisas. E não é com pouca frequência que a gente negava algumas instituições. Né? Então, isso acontece, faz parte do jogo. Eu acho que a gente realmente teve uma aceleração muito grande, né, de entradas de fintechs. Algumas realmente não foram as, vamos dizer que usaram dessa zona cinzenta para fazer coisas que não deveriam ser feitas. Mas agora eu acho que o regulador fechou a torneira aqui, né, de uma forma, falar, gente, vamos parar agora, vamos ver o que a gente tem de casa, vamos, se a gente pensar em mercado de fintechs, de conta digital no Brasil, hoje, aproximadamente 60% dos pagamentos já são feitos com cartão de crédito, e débito ou pré-pago. Se você jogar aí mais 33%, que é o Pix, já são 93% dos pagamentos já são digitalizados de alguma forma, né? Ou seja, a gente está acabando com o dinheiro já. Sim. E as pessoas não podem dizer que não são bancarizadas. O Brasil é altamente bancarizado. A geração Z tem em média 5 contas. A geração Z tem em média 5 contas. Uma para fazer o Pix, a outra para investir, a outra que é melhor para eu ganhar cashback. Ele fica brincando. Então não tem mais barreira aqui de falar assim, nós temos um país que tem pouca bancarização. Eu acho que esse nível de bancarização a gente já está bem acima do que a maioria do mercado, o que já diminui o apetite de entrantes novos aqui. A gente deve ter poucos novos emissores grandes querendo entrar com o banco digital. Acho que não tem mais espaço no Brasil para isso. Por outro lado, quando a gente olha no lado do B2B, que é antes, né, eu estou falando aqui a hora que eu chego com o cartão até a hora do pagamento na maquininha, é um mercado que eu acho que já está bem resolvido. Da maquininha para trás, vamos dizer assim, que é a loja, da onde ela compra, daquele que compra da outra indústria para o agro, quer dizer, tem uma cadeia inteira aqui de pagamentos ainda, que se eu disser que talvez 10% só passa por meios digitais. Ou seja, a gente tem aqui uma oportunidade, um ato alto, que a gente costuma dizer, né, de oportunidade no B2B, enorme. Então, acho que aqui agora é onde o mercado está começando a mirar para olhar. Então, do B2B tem uma oportunidade enorme de novas formas de pagamento. No B2C, crescer, eu acho que já está um pouco saturado. Você vai ter, a briga aqui é por principalidade, né? O B2C é como é que eu faço para você usar mais o meu aplicativo, o meu cartão, como é que eu te dou a experiência melhor, como é que eu te dou um desconto melhor, um cashback, milhas, seja lá o que cada emissora aqui ou cada parceiro está construindo, mas aqui é uma briga de principalidade. Aqui no B2B é uma briga de penetração. Aqui tem espaço bastante, eu acho que é aqui que a gente vai ver bastante players surgindo aqui no mercado de pagamento. E quais você acha que são essas oportunidades? Nos produtos que são oferecidos para o B2B, porque eu penso inclusive na Jump aqui, né? A gente não usa meios de pagamentos a não ser transferência bancária para receber ou para pagar os nossos fornecedores, né? Os bancos, eles vêm atrás da gente e falam, não, vamos pagar por cartão, emite lá, faz o seu cliente pagar por cartão para você. Como que você acha que são esses produtos? A oportunidade é surgir novos produtos, e como são esses produtos? Vocês têm discutido isso dentro da Visa já? Tem, bastante. Com certeza, né? A gente está com uma área só focada nisso lá dentro da Visa, e aqui a gente tem que pensar diferente, né? Por quê? Porque a gente está, eu costumo dizer assim, na parte do B2C, a gente está acostumado a trabalhar com milhões de transações por dia, né? Com ticket baixo, né? Relativamente baixo. Então milhões, transação baixa. No B2B é diferente. Você vai trabalhar talvez com centenas de transações, mas com milhões de valor de um ticket médio, né? A gente já tem empresas que estão trabalhando com a gente que uma das transações que ele passou para a gente era de 20 milhões. Acendeu todas as luzes de fraude dentro da Visa, né? Por que tem uma transação de 20 milhões passando num cartão? Então, a gente tem que se adaptar também, entender que isso ainda é um pouco diferente, você tem que ajustar o perfil. Nem sempre você vai precisar de um cartão físico, né? Porque aqui você está falando de uma empresa com outra empresa. Hoje em dia você não vai até outra empresa passar um cartão, você vai ter um link de pagamento, você vai ter uma transação que vai ser tokenizada. Então aqui tem um modelo de negócio que é diferente quando você fala do B2B, né?
A gente vê muito de boleto, nota promissória, duplicata, disco sacado, quer dizer, tudo isso aqui, se você parar para pensar, a gente consegue digitalizar, sim, né? Mas não dá para pegar o que você tem aqui e simplesmente copiar e colar aqui. Aqui nós temos que pensar diferente. Não, perfeito. E aí, falando um pouquinho de B2C, né, nos últimos anos, as tecnologias o primeiro, contactless, né, o POS já no celular, foram as tecnologias que, assim, olhando para B2C, são as tecnologias que a gente olhou e falou, cara, isso daqui é diferente, né? Poder levar o cartão no celular, não precisar mais ficar com o cartão físico, ter uma barreira de segurança maior ali, né? Porque, poxa, eu tenho que usar minha face para passar o cartão e não puxam da minha carteira e o cara pode usar meu cartão. O que isso representa na prática para a Visa, né? A Visa, ela enxerga que existe mais ainda inovação a ser feita pro B2C, ou você acha que a gente já está no limite da inovação pro B2C? Não, acho que a inovação no B2C não vai acabar nunca, né? É engraçado você falar isso, porque se a gente parar para pensar, fala assim, pô, e o cartão vai acabar? Sim. Né? Você mesmo falou aqui, eu tenho no plástico, eu tenho o celular, e se a gente olhar, o cartão, ele tem um papel dele, né, que ele cumpre ainda para algumas coisas, mas você esqueceu a carteira em casa hoje, você não volta para casa para pegar. Se você esqueceu o celular, você volta. Exato. Né? Porque tua vida hoje está muito no celular. Então, o que a gente vê é que o meio de pagamento, ele vai estar, ou seja no cartão, seja no celular, seja no relógio, pode estar no óculos, pode estar no anel, pode estar em vários lugares ou pode estar em lugar nenhum também. Sim. Né? A gente tem que se desenvolver e a gente está criando isso. Eu tenho que estar em todos os formatos que possam ter, porque do outro lado quem vai escolher é o cliente. Né? O cliente vai escolher se ele quer pagar com o cartão, se ele quer o celular, se ele quer... A gente tem uma população hoje acima de 60 anos no Brasil e no mundo, né, que está evoluindo ainda, trabalhando, evoluindo com saúde, né, que continua aqui tendo... E que talvez para essa população seja um pouco mais difícil ele pular de tecnologia. Então eu vou matar o cartão e ele vai fazer como? Eu tenho que deixa ele continuar com o cartão se ele achar que o cartão é a solução dele. Então a gente tem que se preparar para tudo. Para o novo que está chegando, que talvez seja mais legal pagar com o óculos dele. Né, exato. Da meta. Com a palma da mão, eu espero ter a Visa na palma da minha mão. Né? E é engraçado, porque, de novo, isso tudo tem que acompanhar isso e segurança, né? Não dá para você desprezar a segurança. Então, como é que eu desenvolvo essas tecnologias novas com segurança? E você falou de tokenização, de o cartão celular. Se você lembrar, quando a gente lançou a parte de contactless no Brasil, tinha uma frisão, não, mas isso vai ser inseguro, alguém vai pegar o POS, vai colocar não sei o que, tal. Os bancos, não, vamos fazer com R$50. Sim. O limite era R$50. Exato. Você não... Sem senha, R$50. Depois ficamos um ano trabalhando com isso, viu que a fraude era, passamos para R$200. Né? Então, até R$200 hoje você não precisa ter senha no cartão. Só que quantas vezes você já fez transação acima de R$200 e não te pediu senha? Muitas, né? Mas você tinha senha. Sim. De alguma forma, você estava fazendo uma validação, seja olhando para o celular, seja na hora que você colocou o dedo lá com a sua digital, né? Então essa parte da biometria, que é uma biometria que faz uma validação de um token, né, com toda a segurança, é o que a indústria tem feito para acompanhar essa evolução dos pagamentos, que se um dia for na mão, vai ser na mão, e vai ter uma biometria validada por um token naquela transação, dando toda a segurança. Né? Então é isso, a gente tem que estar preparado para todo tipo de pagamento e para todo tipo de cliente. Você estava falando da história e da evolução e da segurança, começou a vir um monte de imagens na minha cabeça, porque eu lembro que eu era moleque, tinha 13 anos, e minha família sempre teve comércio. E aí minha mãe começou a aceitar cartão de crédito, né? Então tinha aquela maquininha, o mata-piolho, o eco, para passar cartão de crédito. E era muito, e hoje eu fico pensando, era muito engraçado, porque assim, ela passava o cartão na maquininha, colocava o valor, o cliente assinava, e aquele papel tinha que ir para o banco. Isso.
Então eu pegava aquele bolo de papéis, e aí o moleque eu ia lá no banco, entregar e depositar, né? E hoje a gente tem outros meios, hoje não, o POS tá na mão, não preciso mais nada. Mas existe hoje estabelecimentos ainda que não aceitam cartão de crédito, cara. Existe. Lá em Jundiaí, porque eu sou de Jundiaí, né? Por que que pareça tem um lugar que eu gosto de comer lanche lá, bem tradicional lá, desde 1964, lá, fazendo propaganda aqui. Até hoje eles não aceitam cartão de crédito lá, cara. Lá até então, até um tempo atrás era só dinheiro e agora, por último, estão aceitando Pix. Existe esse desafio. Não tem mais, né? O Exato. é difícil Acabou. você ver gente comprando moeda, né? Então, E o desafio nesse tipo de B2B, de B2C, que é um estabelecimento menor, ou um estabelecimento que sabe-se lá por que o dono não quer aceitar cartão de crédito? Como que é o trabalho da Visa para convencer esse parceiro de que não, ó, vale a pena, né? Porque muitas vezes o cara não quer por causa da taxa, né? Por causa do custo que ele tem. Exato. Uma das soluções que eu acho que, né, você comentou é o Tap-to-Phone. O Tap-to-Phone é o seu celular que você tem. Você não precisa comprar maquininha, você não precisa, né? E o Tap-to-Phone, ele encaixou bem em alguns segmentos. Então, por exemplo, fisioterapeuta, manicure, essas pessoas profissionais que vão, né, personal trainer, que vão na sua casa, não vai ficar andando com uma maquininha na mochila. Então o cara tem o celular dele e ele vai começar a receber no celular dele, né? Isso, Tap-to-Phone no Brasil, eu vou falar um número aqui, vocês vão ficar assustados com a quantidade de equipamentos que estão habilitados. 5 milhões de equipamentos habilitados. Coisa, hein? Celulares estão prontos para fazer uma transação de Tap-to-Phone. Então, assim, aqui a gente entra em segmentos que antes não aceitavam e começam a aceitar. Eu acho que a resistência natural, né, como exemplo, né, muitas vezes pode ser cultural, pessoa, né, que ainda não quer aceitar, mas os custos estão diminuindo, a tecnologia barateou demais, né, e de novo, a gente tem um país que super penetrado, né, diferente de outros países que você vê. México apenas, o número aqui de 60% que eu comentei, no México é 10, 15%. Né? Então tem um caminho grande ainda de problemas que a gente teve também há 20 anos atrás, quando tinha 10% de penetração, e hoje tem 60%. Então a indústria vai se inovando e vai tirando essas barreiras. Né? Muita gente não queria receber cartão porque eu tenho medo de hora que eu recebo cartão eu vou pagar mais imposto, né? Então, tinha umas coisas que com o tempo você vai derrubando, né? Não, perfeito. Você quer falar? Não, eu ia perguntar para ele, Anderson, puxando o gancho de segurança, que a gente falou de vários meios de pagamento, formas de pagamento hoje, modernas, né? E como que entra a parte de inteligência artificial agora aplicada para melhorar a segurança das transações hoje? Eu ia puxar um tema parecido, porque assim, eu queria entender como a inteligência artificial ela pode ser... ela está sendo aplicada não só para a segurança, mas também para a experiência do consumidor, da experiência dos parceiros. Como que a Visa tem usado isso? A gente tem que perguntar de inteligência artificial, senão a gente apanha. É lógico. Não tem como a gente não falar de inteligência artificial. Exato. Acho que o princípio da onde ela está sendo mais aplicada na questão de melhoria de fraude, sem dúvida nenhuma, e autorização, né? A Visa investe milhões e consegue recuperar bilhões de ataques de fraude com inteligência artificial, né? Então, eu tenho lá ferramentas que conseguem saber se um comportamento seu é aquele comportamento de compra mesmo. Não tem nada mais chato do que você estar viajando com a tua família, no lugar, você vai puxar um cartão, vai pagar e aquela transação é negada. Sim. Né? Você está viajando numa situação que você quer. Então, assim, eu tenho que ter, de um lado, a habilidade de, se eu estou com uma suspeita daquela transação, eu tenho que tomar uma atitude, mas se eu tenho certeza que é você que está viajando, que você comprou uma passagem de avião, porque eu sei que você, geralmente em janeiro você viaja, eu vou autorizar aquela transação baseada no teu comportamento, no histórico que eu tenho, que eu estava comentando com você. Eu tenho bilhões, trilhões de transações que passam dentro do nosso sistema que nos dão capacidade de tomar uma decisão. E para aquelas que eu, porventura,
tem uma dúvida, eu trabalho junto com o emissor e falo, não tem problema você negar uma transação de suspeita de fraude, Sim. desde que eu te dê a oportunidade de você reagir rápido, né? Porque se eu falar para você, você está fazendo essa transação, se você puder, num push no celular, num SMS, ou no seu aplicativo falar sim, tá tudo bem. Você deu sim, a transação está aprovada e você vai se sentir até seguro, né? Chegou a mensagem do banco, dei sim. Dei sim e tal. Passa de Você novo. tem que ligar. Mas se é isso, tá ok. Porque por outro lado, se um dia alguém usar o seu cartão com uma transação de 100 mil reais, a primeira coisa que você vai falar, mas eu nunca fiz uma transação de 100 mil reais. Como é que você autorizou uma transação de 100 mil reais sem me perguntar antes, né? Sim. Então esse cuidado de você trabalhar a informação com inteligência artificial é uma coisa que a gente tem super dentro da Visa, é o melhor exemplo de como trabalhamos inteligência artificial dentro da Visa. Esse é o 2. Que a gente está fazendo isso agora, está vindo do ano passado para agora. Se tudo der certo esse ano aqui, a gente tem boas notícias para mostrar no mercado. A gente está trabalhando a parte de Agent Commerce, de AI, né? Perfeito. Então, isso é uma coisa super bacana. A gente conhece, né, de você entrar num site e falar, eu quero comprar um relógio. E você vai lá e vai ter várias opções, você entra no site e compra. Mas muito mais legal é eu falar assim, eu quero comprar um relógio numa faixa de até 5 mil reais, que seja entregue na minha casa até amanhã, porque eu quero dar de presente para minha esposa, porque eu esqueci que é o aniversário dela, né, por exemplo, que chegue na minha casa até amanhã, um relógio digital que tenha tais características, né, e no meu endereço residencial, né. Essa informação toda vai vir para mim e vai falar, olha, Eduardo, achamos aqui 2 opções, essa opção, qual que você quer? Eu quero essa daqui. Eu clico e tá pago. Por quê? Porque eu vou ter já dentro do sistema lá de inteligência artificial, seja lá de qual plataforma estiver sendo usado, a credencial de pagamento do Eduardo tokenizada, pronta para fazer uma autorização. No final eu sempre vou ter que falar sim, eu quero, mas eu vou ter opções aqui. Eu posso fazer isso para comprar, mas eu posso fazer isso para um restaurante. Eu quero ir para um restaurante e vou falar, eu quero ir num restaurante jantar. Se ele já me conhece, meu perfil, né, e o ChatGPT faz bem isso, você pergunta, me descreva como que você é, vocês já tiveram essa oportunidade. Ele acerta razoavelmente bem. Ele vai falar, Eduardo, tem um restaurante aqui, que é esse aqui, eu sei que você não gosta de comida japonesa, então tem aqui o italiano que você gosta, que tem um perfil. Então ele vai conseguir te direcionando para uma coisa que vai ser muito mais próxima da tua experiência e você vai falar, tá bom, então eu quero reservar esse restaurante para amanhã, com tal horário, e tá pronto. Então essa participação também na parte de compra com os agentes de e-commerce, a gente está fazendo para o Brasil e a gente deve lançar nesse ano aqui alguns pilotos já em produção. Muito legal. Eu ia perguntar como que essa IA generativa também estava sendo usada para o atendimento. Esse é um ótimo exemplo de como ela pode ser utilizada para agilizar, melhorar a experiência da vida do consumidor. E como que vocês já estão usando ou vocês estão em caminho de usar, por exemplo, IA generativa para fazer atendimento ao cliente? Então, nesse momento da fraude, quando ele quer falar com alguém, isso também está sendo utilizado pela Visa para agilizar? A gente tem 2 clientes quando a gente fala aqui de meios de pagamento. O cliente que liga porque precisa de alguma informação, que pode melhorar a experiência, o meu emissor que vai atender. Assim, por exemplo, um Itaú vai pegar e vai fazer, e o Itaú sim está usando o chatbot, está usando as ferramentas de inteligência artificial para poder atender. A Visa, o meu cliente direto, são os emissores. Sim. Então são os emissores. Então o que a gente tem usado? A gente tem várias regras dentro da Visa, tem vários manuais dentro da Visa para todo tipo de serviço, todo tipo de informação. Então muitas vezes um banco liga para mim e fala assim, eu preciso saber como é que funciona esse tipo de funcionalidade, qual o preço, qual é... E como eu falei, eu tenho 200 ferramentas e regras de Visa e mais uma série de informações que eu preciso passar. Quando um cliente liga, eu vou ter que pesquisar, porque nem sempre eu tenho isso rápido para dar. A gente desenvolveu aqui uma IA, que o cara entra, escreve o que ele quer e eu entrego isso pronto para ele. Ele não precisa mais falar com uma pessoa para saber quais são
alguns dos produtos que a gente tem, das regras que a gente tem, das tarifas que a gente tem, ele consegue resolver sozinho, agora acessando toda a nossa base aqui de informações, né? Então, do ponto de vista de cliente, é aqui que a gente está trabalhando, o cliente B2B. Tá, o B2B. E aí eu falo com o B2B. O B2C a gente vê já uma série de iniciativas com os bancos fazendo aqui de testar soluções de atendimento principalmente. Né? Eu queria reformular então, porque assim, eu pensando no B2C, né, no emissor, no banco, conversando com o cliente, vocês com esse papel consultivo que a Visa tem também para o cliente, como que vocês enxergam isso? Vocês entendem que o cliente, isso deve crescer, esse atendimento mais só por máquinas, né? Como que o banco pode balancear isso para que não fique você não fique sempre reclamando de, putz, eu queria falar com uma pessoa? Eu acho que é um ponto. Eu acho que tem as duas coisas, sabe? Eu acho que tem aquele que eu queria falar com uma pessoa e tem aquele que eu não queria falar com uma pessoa. Eu não queria, exato. Eu acho que dá para balancear bem, porque muitas vezes, quando você liga para um banco e você quer saber informações também, a pessoa que está atendendo, ela não sabe, ela vai ter que entrar, navegar em páginas, ter que pesquisar. E se você consegue fazer isso de uma forma, conectar isso, seja no aplicativo, seja no chat, no atendimento mesmo, vai facilitar muito a vida, vai diminuir muito a quantidade, né? E aí é uma outra preocupação que tem de atendimento, porque o atendimento vai diminuir. E aí, talvez o interessante aqui seja, ok, ainda vai ter uma parte que essas IAs não vão resolver, que é uma coisa mais específica. Por outro lado, então eu vou ter gente mais especializada para resolver problemas mais cabeludos, né? Que não vão ser facilmente resolvidas nessa primeira fase aqui. Então acho que você vai ter um aumento de atendimento no primeiro nível resolvido por IA, que vai ser muito mais eficiente. E por outro lado, você vai ter mais especialista para resolver coisas mais pontuais que a IA não vai talvez ter uma resposta tão certeira, que vai precisar abrir alguma coisa, o tipo de chamado, questionar, trazer mais documento. Então, e aí como é que você balanceia isso aqui com uma responsabilidade aqui muito mais também de pessoas, né? Como é que você vai... a gente vê que a velocidade da IA aqui, ela pode ser muito mais rápida do que a capacidade que você vai ter de substituir essas pessoas em outras posições, né? Se você pegar um call center e você tiver que tirar essas pessoas, porque você vai colocar uma IA, o que você vai fazer com essas pessoas? Tá certo? Você precisa treinar e tal, mas nem sempre a velocidade. Então tem uma responsabilidade quando você fala de inteligência artificial aqui, de tomar muito cuidado para você não exagerar muito a mão e você não causar outros problemas, né? Eu acho que a IA é muito boa, acho que é um negócio que veio para ficar e tem volta, mas traz responsabilidade para todas as empresas de olhar isso com um olhar muito sério, de não criar um problema social aqui com pessoas que você vai deixar de dar uma qualidade de emprego e de vida, né? Sim, perfeito. Perfeito. Bacana. Bom, eu queria saber uma coisa de você que eu fiquei bem curioso. Você é triatleta, né? Participou de 3 Ironmans, é isso? 3 Ironmans, né? E como que você consegue conciliar isto com sua vida profissional? Eu acho que as duas coisas acabam uma ajudando a outra, sabe? Eu acho que quando você cria uma disciplina na sua vida de esporte, você traz isso para o trabalho, né? Então, você traz uma série de coisas que você aprende no esporte para a sua vida profissional, né? A resiliência, saber lidar com frustração de se acordar um dia e vai participar de uma prova e você não está bem, você não sai bem, né? Frustra a sua expectativa. E você trabalhar em equipe, né? Porque quando você fala de fazer uma prova de triatlon, por mais que sou eu sozinha, mas tem uma equipe por trás. Tem o fisioterapeuta que me ajuda, tem o nutricionista, tem o treinador, tem minha família que me apoia, tem a empresa que tem que entender que eu preciso de uma flexibilidade às vezes um pouco maior. Então assim, você aprende a desenvolver esse skill no esporte que você traz para a tua vida real, né? Para a tua vida de trabalho. Você traz aquela questão da perseverança, né? Pô, eu tenho que continuar, isso aqui não está dando certo, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu vou fazer dar certo, né? Que é o que você está lá quando você está na prova, falando, tudo que eu estou fazendo aqui, por que eu não desisto, né? E você fala, não, eu treinei para isso, eu tenho que continuar, eu vou, tá doído, mas eu vou. Então assim, eu acho que essas duas coisas se complementam muito.
O triatlon é um exemplo, mas eu acho que qualquer esporte traz isso para a tua vida profissional. Eu acho que qualquer esporte ajuda isso de você balancear melhor a tua vida profissional também com o que se aprende no esporte, né? Sim, faz bem para a cabeça, né? Sim. Eu nado, então para mim o momento que eu tô nadando é o momento que a minha cabeça tá entrando nos eixos ali, as coisas estão, o ritmo tá diminuindo na cabeça, o corpo tá ali, mas o ritmo diminui e você pensa melhor, você se concentra mais. Tá sozinho lá na natação, Exato. é você e você mesmo, então naturalmente você vai refletir, né? Eu falo, sabe qual que é o esporte mais difícil, né? O pessoal pergunta o que era mais difícil, a bike, a natação ou a corrida? Eu falo, é tirar o pé da cama. Levantar da cama, Levantar levantar da da cama. cama. É mais difícil, você acordar às 5 horas da manhã e tirar o pé da cama. Porque a hora que você tirou o pé da cama e levantou, dali pra frente tudo vai. Sim. Porque daí você já tomou a decisão de fazer alguma coisa. Então eu acho que essa é isso, tira o pé da cama, sai da cama. A hora que você saiu da cama, seja para correr, seja para nadar, seja para pegar lá, fazer uma musculação, o esporte que for, você vai conseguir fazer. E o horário de manhã é o melhor horário, porque é seu horário. Sim. Horário que ninguém te tira, horário que você controla. Né? Você deixar para fazer, eu vou fazer no final do dia, não faz. Eu vou fazer no almoço. Pode ser, mas você vai dizer, você tem um compromisso, alguém vai te chamar para... De manhã é o horário que você consegue. Se você acordar cedo, é seu. Ninguém vai te interromper. Então, perfeito. Mas muitas pessoas que assistem o Talk são pessoas que estão iniciando na carreira. Ou estão querendo crescer, mudar de carreira. E elas vêm até aqui para ouvir um pouco da experiência, né, de executivos como você, para entender o que ela precisa fazer para chegar nesse ponto. No começo da nossa conversa a gente falou bastante coisa, né? Quando você falou um pouquinho da sua trajetória, você trouxe vários elementos aí que foram agregando a sua carreira e te trouxeram até esse momento atual. Qual é o conselho que você dá para o profissional que está pensando não só em crescer na carreira, mas ter uma carreira que ele consiga desenvolver inovação, que ele consiga desenvolver transformação, né, dentro do ambiente de trabalho dele? Legal. Acho que para quem está começando, principalmente, né, eu acho assim, você não precisa conhecer profundamente tudo. Você não precisa ser um especialista em AI, um especialista em blockchain. Mas você tem que saber falar de AI, você tem que saber falar de blockchain, de cripto, você tem que saber falar de tecnologia. Então, aprenda essas novas tecnologias, né? É super bacana você ver uma pessoa nova sentar numa mesa e falar de coisas de inovação e que você percebe que é legítimo, né? Que está falando porque aprendeu, porque estudou um pouquinho, porque entendeu o básico, né? Então acho que assim, sejam curiosos e aprendam as novas tecnologias que estão aparecendo, né? Teste, baixe, muitas vezes, eu vou assistir um podcast, vou assistir, tá legal, mas vai lá para a prática, tenta fazer. Entra lá, baixa uma MetaMask para ver como é que é, simples, né? Vai fazer uma brincadeira de imagem no chat GPT. Só não esquece de anotar as palavras-chave, né, Edu? Senão dá problema depois para recuperar. Não clica em e-mail suspeito, né? Exatamente. Mas é isso, então eu acho que primeiro é isso. Segundo, escute mais do que fale. Né? Eu acho que quando você está começando a sua carreira, escuta mais, deixa as pessoas falarem, né? Você escuta, você aprende, deixa, né? E se informe bastante. Hoje em dia a gente consegue, de manhã, antes do trabalho, eu sei tudo que aconteceu no mercado financeiro, porque eu tenho no meu WhatsApp, eu recebo todas as notícias do mercado financeiro de manhã. Então eu chego no trabalho, eu já sei o que aconteceu. Sim. E se eu chegar numa reunião, eu sei falar alguma coisa que está acontecendo naquele dia, eu não vou ser surpreendido. Então, gasta um tempinho antes de chegar no trabalho, ou antes de começar a sua vida, leia, veja lá, hoje é fácil, né? Entra no WhatsApp ou entra em grupos, você consegue ter acesso à informação do seu segmento, né? E a terceira que eu diria, eu acho que, eu falei no começo um pouco disso, mas eu acho que eu reforço, adaptação. Eu acho que você tem que se adaptar. Adapte. Não se prenda, o mundo está mudando muito rápido, a gente muda de empresa, muda de chefe, muda de equipe, então a gente tem que saber se adaptar e entender. Obviamente, se for uma coisa que é contra seus princípios, jamais. Mas dentro de um limite respeitável, eu acho que a gente tem que ter a capacidade de não ser muito inflexível, tem que se adaptar, né? Eu acho que
se você não puxasse esse ponto, eu ia puxar, porque eu adorei quando você falou disso, porque é uma questão de adaptação e de ser também um pouco estoico, né? De falar, olha, eu não controlo tudo, então eu tenho que me adaptar a esse ambiente, a essas pessoas, a essa forma, né? Porque às vezes a gente sofre muito querendo controlar tudo, querendo fazer ser tudo do nosso jeito, né? E eu achei fantástico esse seu conselho. Eu passei na minha carreira por cisão, por fusão e por aquisição. Aí quanta confusão, né? Exatamente. Todos os modelos. E cada vez que aconteceu uma mudança dessa, eu tive que me adaptar. Sim. Eu tive que encontrar como é a melhor forma de comunicar, como é uma forma a minha postura. Empresas têm culturas diferentes, têm métodos diferentes, então eu acho que é super importante isso. Se adapte. Se adapte, Muito bom. perfeito. Anderson, eu queria perguntar ao nosso Edu. Pode perguntar. Computação quântica. Tá? Nossa. Estamos falando aí que existem algumas teses, pô, vai ter os computadores com a maior velocidade do mundo, fazer transações mais rápidas do mundo, e pode ser que seja uma ruína para o Bitcoin, por exemplo. Tá? Não só para o Bitcoin. Mas Exato, pra para tudo que está no ecossistema hoje em dia de blockchain e cripto, falando de transações de cripto. Tá? O que vocês estão olhando para isso já? Isso realmente é um tema que deve ser observado, deve ser olhado para isso pro futuro? Você acredita que isso já está em funcionamento? Já tem alguém que já está testando isso? E isso pode ser uma mudança muito grande para o mercado financeiro, principalmente quando fala da Visa, falando de transações. Bom, eu vou falar aqui de novo com o conhecimento que eu tenho. É uma preocupação sem dúvida, mas do mesmo jeito que é uma preocupação real, existe hoje uma preocupação também de ter segurança, ter toda vamos dizer, o arcabouço aqui para que não aconteça nada nos sistemas de pagamento. Sim. Ainda é uma tecnologia muito cara, né? A tecnologia quântica ainda não é uma coisa barata. A gente vai ter que estar preparado. Vamos ter que se preparar, né? Acho que no primeiro sinal que acontecer alguma coisa, todos os alertas de antifraude vão estar disponíveis. Tem que ficar de olho, tá? Eu não diria assim que é uma realidade ainda. Eu acho que a computação quântica vai resolver um monte de outros problemas aqui que vão ajudar. Na questão de ataques, de fraude, acho que as empresas vão estar se preparando, porque da mesma forma que ela vai ser eficiente, a gente vai criar escudos eficientes para que ela não seja, né, com a própria computação quântica. Né? Exato. A própria computação quântica eu vou criar aqui a AI trabalhando na fraude e a própria AI trabalhando na antifraude. Né? O que a gente vê muito de AI também é que como é que você sabe que aquilo é verdadeiro ou não? Né? Como é que você... Então, assim, você já tem lugares que tem mecanismos criados para validar uma opinião de AI, para saber se aquilo é uma coisa, se não é fake ou se não é um hacker tentando te invadir, tentando fazer alguma coisa. A tecnologia vai ter que se desenvolver dos dois lados. É preocupante, mas eu acho que a gente vai ver isso muito ainda em breve. Legal. Porque hoje em dia você passa o cartão, máquina fica rodando, processando, né? Quando você passa a ordem, na hora. Sim. A ideia é essa, né? Legal. Para cada hoje, com a tokenização, né? Cada transação de cartão, quando é tokenizado, né, que a gente fala aqui, que é uma transação que você tem no celular ou no próprio contactless, aquela transação é única. Sim. Se o cara conseguir quebrar aquela transação e pegar aquele número, não adianta para nada, porque aquela transação está específica para aquela compra, para aquele lugar. Perfeito. Entendeu? Então é uma tecnologia que está super assim, avançada. Sempre temos que ficar atento aos... Legal. Porque a preocupação real é a velocidade com a qual você consegue quebrar qualquer tipo de código, né? Qualquer tipo de código de segurança, no final das contas, né? Seja um token, seja uma senha, né? Hoje você demora muito tempo para conseguir quebrar uma senha. Com a computação quântica você vai demorar muito menos tempo. Né? E aí é a velocidade que o sistema tem que ter também, e aí como você falou, né? Ela vai do outro lado eu vou ter uma máquina quântica resolvendo esse problema também, isso mesmo. Eu acredito muito nisso. E quando a gente está falando de empresas, a gente falou voltando aos seus conselhos,
quando a gente está falando de empresas, empresas que querem inovar, que querem falar mais de segurança, de simplicidade, de melhorar a experiência, que querem se transformar digitalmente. A gente sabe que tem muitas as empresas as empresas no Brasil, quando a gente olha para enterprise, para grandes bancos, grandes seguradoras, essas empresas já estão numa maturidade muito maior de transformação digital dos seus processos, então entregando mais, com menos, né, gastando menos, tendo eficiência, usando tecnologia para ser receita e não só custo, né, para melhorar a experiência do cliente, mas tem muitas empresas que ainda patinam nisso, né? Quais são os seus conselhos como VP da Visa, que tem um olhar muito, muito próximo de transformação digital? O que você falaria para essas empresas que ainda patinam nesse olhar de como que eu uso tecnologia para transformar a minha empresa? Eu acredito que as empresas, elas têm que pensar diferente. Se eu não sei fazer, eu acho que um pouquinho do exemplo que a gente tinha na Visa é coisas que eu não consigo fazer dentro de casa, eu trago alguém para me ajudar a fazer, né? Perfeito. Então a gente criou programas de aceleração, a gente criou programas de fintech dentro da Visa e a gente escolhia fintechs que ajudavam a gente a desenvolver soluções para os nossos parceiros. Acho que essas empresas têm que estar abertas à inovação, têm que estar com uma cabeça aberta para escutar e nem sempre o teu concorrente é teu inimigo. Às vezes você tem um concorrente, um parceiro, que vocês podem desenvolver soluções juntos. Então, se não abrir a cabeça, primeiro, para pensar como cooperação, eu acho que já é um ponto falho aqui. As empresas têm que pensar em cooperação. Não dá para querer desenvolver tudo dentro de casa. Principalmente empresas que você está falando, que estão começando, que estão precisando de experiências que não tem dentro de casa, skills que não tem dentro de casa. Trazer consultoria, eu acho que é sempre, né, assim, às vezes uma consultoria muito boa para validar uma tese que você tem dentro de casa e você está na dúvida, vai falar a mesma coisa que você já sabia, mas está validando. É importante ter uma terceira opinião aqui de um assunto que você vai ter pouco recurso, tem que investir, está na dúvida, traz conselheiro, traz consultoria, né, monte Hoje em dia tem muito conselho consultivo se formando nas empresas, onde você pode trazer profissionais para ficar com você uma vez por mês, não é um investimento alto, e que você vai escutar visões diferentes da sua. Porque eu acho que a gente também tem muito isso. Às vezes a gente vive tão centralizado dentro do seu ecossistema que você não está aberto para escutar visões diferentes. E não adianta trazer também, nesse caso, pessoas que são do seu mercado. Você tem que trazer pessoas com visões diferentes, né? E aqui, só dando um exemplo, lá na Visa, por exemplo, na minha equipe, boa parte da minha equipe que trabalha comigo não é de pagamentos. Eu trouxe pessoas de outras áreas, de outros segmentos, que não eram de pagamentos, para me provocar. Porque se eu trago pessoas iguais a mim, vão falar a mesma coisa que eu falo, e não vão me provocar, né? E é engraçado, isso incomoda um pouco. Porque quando você traz uma pessoa que é diferente de você, ela vai te fazer perguntas e vai te fazer coisas, você vai falar, por que eu trouxe esse cara? E se você não tiver de novo aberto a escutar, você vai falar, cara, falavam comigo, eu falei assim, será que eu fiz certo? Aí depois passavam 2 dias, eu falei, cara, olha, ele me passou um negócio aqui que eu não tinha percebido na hora, mas ele estava certo. Às vezes é uma pergunta básica, né? O cara faz essa pergunta tão básica. Vai te provocar de pensar formas diferentes, porque você está tão acostumado, né, a trabalhar com o teu segmento, tal, que você às vezes se fecha e não escuta como uma indústria trabalha, como, né, um agro trabalha, como uma empresa de tecnologia mesmo aqui mais de ponta trabalha. Então, quando a gente começou a trazer perfis diferentes, foi muito interessante para estimular essa criatividade e falar assim, peraí, se eu tenho uma empresa desse tamanho que faz isso, por que a gente também não vai fazer? Sim. É só a gente mostrar que é possível fazer, né? Então, eu acho que trazer gente de perfil diferente é legal, trazer conselheiros, trazer consultoria, e está aberto a trabalhar com outras empresas, né? Muitas vezes isso vai ajudar bastante a mudar e sair do tradicional e pensar no próximo passo. Perfeito. Nakano, você tem mais alguma pergunta?
Não, acho que Eu gostaria muito de agradecer Poxa, você, Eduardo. imagina. Foi ótimo conversar com você. Obrigado. Gostaria você, de conversar mais aqui, mas o pessoal ali não para de piscar Piscar, o timer pra mim. Ainda bem que tá precisando de luzinha. Então, Muito obrigado. Não, muito obrigado Então. aqui pelo convite, prazer falar com vocês, papo super bacana. Parabéns aqui pelo trabalho de vocês. muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, pela sua Marcelo. participação. Obrigado, Anderson. Obrigado aí pela oportunidade. Você que está assistindo a gente, até o próximo Jump Talk.